Aleluia! Aleluia! Bom dia! Graça e paz sejam multiplicados na vida de vocês pelo conhecimento de Jesus. Então seja bem-vinda, Kátia, Yara, Deus abençoe, Silane, Deus abençoe. Saudade, Silane, de você. Aleluia, Aldinha, Deus abençoe. Aleluia, Cristo, Deus abençoe. Bom dia, bênção do Senhor na sua vida. Elane, Deus te abençoe. Seja bem-vinda em nome de Jesus, seja bem-vindos. Vamos mandar os nossos aviãozinhos. Hoje o assunto está extraordinário. Algumas pessoas já estão sabendo do nosso assunto. E o nosso assunto é guerra espiritual. O que é que a Bíblia diz sobre guerra espiritual? Existe guerra espiritual? O que será guerra espiritual? Existe ou não? E se existe, como é que a gente vai vencer isso? Então hoje nós vamos dar início a um estudo, aleluia, a um estudo da palavra de Deus, a uma clareza espiritual sobre essa situação e como a gente vamos nos comportar. Sabe por que tem pessoas que não estão nem aí para nada? Porque não sabem de muita coisa. Mas a Bíblia diz que conhecereis a verdade. E a verdade que você conhece, essa te liberta. Então seja bem-vinda, Yara, Deus abençoe. Yara crê que existe. Érica, Deus abençoe, graça e paz. Anne, Deus abençoe, paz seja contigo. Em todo tempo Ele é bom, aleluia. Em todo tempo Ele nos esconde no esconderijo do Altíssimo, debaixo das asas do Onipotente. Aleluia, estamos abrigados. Que coisa boa ter um Senhor que cuida da sua igreja, que cuida do seu povo, que cuida daqueles que Ele ama. Então, gente, manda teu aviãozinho, manda. Aquela pessoa está precisando, aquela sua amiga, aquele seu amigo, sabe, que ele não sabe mais o que faça da vida, tantas coisas acontecendo, tantas notícias, tantas coisas acontecendo. O que é que eu vou fazer, Senhor? Eu posso fazer alguma coisa? Aleluia! Qual é a nossa posição diante de tantas coisas? A Bíblia diz que coisas nesses últimos dias irão acontecer. Então a gente está vendo o pré-início das dores. E nós precisamos nos unirmos ao Espírito Santo para entender as estratégias de Deus. Então Deus abençoe Helena, Deus abençoe a missionária Danda, está aqui, minha irmãzinha, Deus abençoe. Marizélia, Deus te abençoe. Amém, Jesus. Deus abençoe todos vocês. Então é hora de você mandar o seu aviãozinho. Então, o que é que a Bíblia diz sobre esse assunto? Existe ou não a guerra espiritual? Aleluia! Quais as armas? Se existe, como é que eu vou fazer? Qual é a arma que eu vou usar? Qual é o meu comportamento diante desse tiroteio? Aleluia! Aleluia! Às vezes a gente está passando coisa dentro da nossa casa que a gente não sabe dizer como é que isso funcionou, como começou, não é? E a gente precisa de entendimento para todas as coisas. E a Bíblia nos diz que a gente deve conhecer a verdade da palavra de Deus. Edilene está dizendo que existe. E se existe, o que a gente deve fazer? Como a gente vai usar isso aí? Quais as maneiras certas? E se não existe? E se existe? Vamos ver o que a Bíblia diz? Aleluia! Então sejam bem-vindos, seja bem-vinda a mais uma live. Você que está entrando pela primeira vez, Deus abençoe a tua vida. Você que já está conosco há muito tempo, já vem nos seguindo há anos. Desde o início eu quero te parabenizar. Quero te dizer, pega todo esse aprendizado que você tem recebido da parte de Deus e coloca em prática. Quero dizer para você que se ainda você não entrou no meu canal do YouTube, eu estou sentindo sua falta lá. Você precisa entrar no meu canal do YouTube, você precisa curtir, você precisa compartilhar. Todas as minhas lives estão indo para lá. Então, a sua presença lá é uma alegria para mim. A sua presença lá, a gente vai
conseguir divulgar esse evangelho em outros lugares, chegar mais longe. E eu conto contigo. Ninguém faz um ministério sozinho, ninguém faz uma empresa sozinha, ninguém faz uma família sozinha. A gente precisa do outro, sabia? Você precisa entender que você precisa do outro. Há pessoas que Deus só precisa de Deus, não. A gente precisa de Deus e precisa do outro. O outro que está ali pertinho da gente, o seu vizinho. Amém? O povo da tua igreja, as tuas autoridades, aquelas pessoas que estão te servindo. A gente precisa dos maiores e a gente precisa dos menores, se posso dizer assim. A gente precisa daqueles que a gente imagina que precisa. E a gente precisa daqueles que a gente paga, às vezes, pelo seu trabalho. Imagina você ficar sem a sua faxineira. Que situação para você que trabalha, para você que tem comércio, para você que não tem muito tempo de organizar a sua casa. Se desaparecesse todas as faxineiras, se desaparecesse todas as domésticas da face da terra, o que é que a gente ia fazer da vida? Entendeu? Mas imagina se desaparecesse todos os médicos. Se os médicos desaparecessem. Às vezes você nunca pregou para seu médico, você nunca mandou essa live para ele. Mas sabia que ele precisa? Se desaparecesse, gente, todos os comerciantes, os feirantes, aquelas pessoas que vendem tomate na esquina, e a gente não tivesse mais onde comprar tomate. Você precisa do outro. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Amém. Se desaparecessem todos os professores, todos os professores da face da terra, o que a gente ia fazer, meu Deus? Amém. Então a gente precisa do outro. Então, gente, vamos ajudar o outro que a gente precisa? Vamos ajudar aquelas pessoas que eles são um canal de vitória nas nossas vidas. Sabe, cada pessoa é um canal de vitória nas nossas vidas. Cada pessoa é um canal de vitória. Cada pessoa é um resultado. Cada pessoa é a mão de Deus estendida até você. Ontem na igreja, Mover em Cristo, nós organizamos alguns departamentos da igreja. Outros, Deus já mandar pessoas, né? Mas alguns departamentos já estão organizados. E eu vi aquelas mulheres, aqueles homens que estão ali junto conosco, para a glória de Deus. Acredita na unção que está na minha vida. Resolveu servir ao Senhor na Mover. Obrigada, Jesus. Porque tem muito trabalho para fazer. E Jesus, ele disse: olha, Senhor, a seara é grande. Você me deu muita coisa para fazer, mas os trabalhadores são poucos. Manda trabalhador, Senhor, para a seara. Então esse clamor de Jesus está sendo o meu. Porque eu preciso de trabalhadores na Mover. Eu preciso de pessoas na igreja para juntar-se comigo na direção que Deus tem me dado para alcançar muitas pessoas. E de alguma forma você está sendo uma pessoa dessa. Amém? Mas existem aqueles que estão lá em departamentos de DI, departamentos de DA, departamento de orfanato, departamento de células, de culto nos lares, departamento, olha, tanto departamento de louvor, tanto departamento, e aqueles homens e mulheres se levantaram, departamento das lives, né? E vai voltar as lives, departamento das mulheres, para o grande culto das mulheres que vem aí bombando. Nós vamos fazer um culto esse ano extraordinário agora em março. E você está convidada a participar. Então, gente, esse departamento a gente orou, a gente ungiu eles, essas pessoas. São pessoas preciosíssimas que nós precisamos. Amém? E que Deus tem nos mandado até nós, que Deus tem encaminhado até a gente. E eu louvo ao Senhor. Eu valorizo gente, eu gosto de pessoa. Eu sei que a gente, às vezes, eu vejo pessoas que eu gosto de animal, sabia? Eu gosto de animal. Os animalzinhos de estimação. Aqui eu tenho 2 animais de estimação. Eu gosto dos meus animais. Mas animais é animais. Ele faz papel de animal. Mas ele nunca será uma pessoa.
Ele nunca será uma pessoa. É por isso que eu digo, eu crio um animal, mas ele não é meu filho. Meu filho é aquele que saiu de dentro de mim. Não é aquele que entra em mim, é aquele que saiu dentro de mim. Meu animalzinho de estimação, ele entrou dentro de mim. Eu tenho carinho por eles. Eles existem. É um reino animal, um reino diferente. E eu como é que eu posso dizer? Adotei para mim. E eu cuido muito bem dos meus animais, porque a Bíblia diz que o homem bom, ele cuida dos seus animais. Mas eles nunca serão filhos. Porque o filho é aquele que é gerado de nós. E o animal não foi gerado dentro de mim. Entendeu? Então tem meus filhos naturais, da minha barriga, e tem meus filhos espirituais, gerado em oração, gerado em clamor diante de Deus. E você que está aí é meu filho espiritual. É aquelas pessoas que escutam os conselhos que Deus tem trazido até a mim. Eu amo a sua vida e eu declaro toda a provisão dos céus chegando até você. A presença de Deus invada a tua vida, invada a tua família, movimente o teu comércio, movimente a tua vida com o resplendor da sua glória, e você possa andar de glória em glória, de sucesso em sucesso. Mas para andar de glória em glória, de sucesso em sucesso, vai ter que aprender a vencer algumas coisas. O vencedor não é aquele vencedor de ouvir falar. O vencedor é aquele que vence. Vence. Amém? Então, primeiro eu quero agradecer a todos os mantenedores desse ministério. Você que tem abençoado com sua oferta. Você que tem dizimado nesse ministério. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero declarar prosperidade. Quero declarar riqueza. Já determinei que o menor salário será R$5.000. Então eu preciso que a glória de Deus chegue até essas pessoas. Eu já disse, Senhor, você me chamou para um ministério e eu preciso, Senhor, ter... não posso perder esse não pode sair daqui. Aleluia. Então, eu disse, Senhor, você me chamou para esse ministério. Existem pessoas que estão acreditando no meu trabalho, estão acreditando na unção que está sobre a minha vida, estão acreditando no chamado, estão investindo no chamado. E eu quero, Senhor, a recompensa na vida deles. Eu quero a recompensa na casa deles. Na casa deles não terá nenhum desempregado. O menor salário será R$5.000. A bênção do Senhor estará estabelecida na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus filhos e netos, porque tu és um Senhor que toma conta, Senhor, da nossa descendência, e eu coloco eles nas tuas mãos. Tenho orado também pelas pessoas. Lembra das pessoas das ofertas, ouro, prata e diamante? Elas estão aqui em oração, ó, direto. Espírito de Deus, Espírito da recompensa, Espírito que faz nascer a semente do solo, Espírito que transforma uma semente numa planta e transforma a planta e faz a planta produzir flores, faz a planta produzir frutos e faz a planta multiplicar, Senhor, alimentando e ajudando multidões. Eu te peço essa bênção para ver de todos os meus irmãos, Pai, que estão seus nomes aqui, pessoas, Senhor, que acreditaram na unção. A unção não vai decepcioná-lo. Eu declaro sucesso imediato para todas essas pessoas. E se você já recebeu o seu milagre, você fala comigo para que podemos divulgar, porque os feitos de Deus precisam ser divulgados. Nós estamos tendo divulgação. Nosso bispo, meu apóstolo querido, Deus te abençoe, bispo. Abençoe, que honra. Ai, meu Deus, esse homem foi o homem que sustentou na minha mão. Ele foi meu Barnabé e está sendo um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Ore pela vida dele, ele é maravilhoso. Ai, receba o meu carinho, bispo, de todo o meu coração. E para mim é uma honra tão grande você estar aqui, meu filho. Deus te abençoe, Deus abençoe tua família, Deus abençoe o ministério Verbo da Vida, Deus abençoe todas as escolas Rema, Deus abençoe todas as escolas, Deus te dê capacidade, sabedoria, direção e visão, para que você possa ir mais longe e levar esse povo que carrega a palavra da vida, correr a carreira que está chamado com qualidade, com excelência, como você costuma fazer, tá bom, meu filho? Deus abençoe. Então, gente, a guerra espiritual existe. Vamos para a palavra de Deus. Antes eu vou orar pela tua vida, tá certo?
Pai querido, Pai maravilhoso, Pai do meu amado e Salvador Jesus, eu entrego nas suas mãos cada homem, cada mulher, cada família, Senhor, cada empresário, cada pastor, líderes que está neste lugar. Eu declaro a provisão do Senhor chegando, eu declaro a sabedoria, a inteligência, a capacidade do teu Espírito na vida deles, todas as estratégias dos céus chegando, Senhor, para coisas extraordinárias, para coisas extravagantes. Eu declaro em nome de Jesus que nesse dia será um dia de luz, será um dia de iluminação, será um dia de provisão, será um dia de portas abertas, a luz chegando aos olhos, as pessoas, Senhor, entendendo, as pessoas compreendendo a Tua palavra, as pessoas honrando a Tua palavra, as pessoas andando na direção do Teu Espírito. Eu oro em nome de Jesus para que a luz chegue, porque onde a luz chega, as trevas desaparecem. Muito obrigado, Senhor, pela provisão do Senhor chegando com iluminação aos corações nessa manhã. Eu oro pelas mentes que elas estarão abertas, destravadas, Senhor, desarmados para receber a Tua palavra, Senhor. Pai, sejam transformados por essa mesma palavra e elas possam ir de glória em glória, de crescimento em crescimento. Mudança extraordinária nos tratamentos, mudança nos lares, mudança na forma de ver a outra pessoa, a mudança da compreensão, da sabedoria, da direção, dos sentimentos, mudança dos sentimentos, Senhor. Todo sentimento machucado, ferido, travado, sentimento de injustiça, ser injustiçado. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor lave esse coração, essa mente com o sangue do Cordeiro, e que essa pessoa possa caminhar em triunfo em nome de Jesus. Eu oro pelos corpos físicos agora, Senhor. Esse corpo pertence a você, Espírito Santo. E tudo que não foi plantado nesse corpo será arrancado pelo poder do nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por corpo sarado. Senhor, entrando agora nesse corpo agora, Senhor, e alinhando com a Tua verdade, alinhando com a Tua palavra, Senhor. E que todas essas pessoas que estão aqui, elas andem na direção certa do Teu Espírito, Pai. Espírito, alma e corpo, consagrado, íntegro, até a volta de Jesus. Amém, amados? Aleluia! Então, gente, chama mais um aí, chama mais um. Aleluia! 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 Tua bondade me seguirá, Senhor. Diga isso, a Tua bondade me seguirá, Senhor. A Tua bondade me seguirá. Ei, sinta a bondade dele te seguindo. Sinta a bondade dele te seguindo. Aleluia. A bondade dele te seguindo, a misericórdia dele te seguindo. Oh, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Aleluia. Tua bondade me seguirá. Dá tempo para você chamar mais uma pessoa. Aleluia. Oh, Rádio Cantando Abrahaia. Obrigada, Deus. Eita glória. A bondade dele está te seguindo nessa manhã. Avisa o teu irmão que a bondade dele está seguindo ele também. Aleluia. Tu és fiel em todo tempo, meu rei. Chama mais uma pessoa. Aleluia. Deus está nesse negócio. Aleluia. Eu cantarei a bondade de Deus. Oh, obrigada, Senhor, Tu és fiel em todo o tempo. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, e vamos ler, no capítulo 10, e vamos ler o verso 4. 2 Coríntios, se você não ler agora, você deixa guardado no cantinho para depois você ler, meditar na palavra de Deus. A Bíblia diz, não tire os olhos da palavra. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. A Bíblia diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas,
anulando nós o sofisma. Vamos ler novamente? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós o sofisma. Então aqui nós temos algumas palavras que a gente vai destacar para que a gente possa começar um estudo nessa manhã sobre guerra espiritual, né? A Bíblia nos diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e sofisma. Então aqui nós temos alguns versículos, algumas palavras nesse versículo que a gente tem que prestar bem atenção. Primeiro, a palavra arma. Para andar armado, você tem que ter um propósito. Então, existe em Deus uma arma. Talvez a gente tenha lutado para destruir as fortalezas sem as armas de Deus. Mas Deus tem uma arma específica. Existe uma metralhadora em Deus para destruir essa fortaleza. Essa coisa ruim que se levantou na tua casa, que se levantou no teu casamento, que se levantou na criação dos teus filhos, que se levantou dentro dos teus filhos para perturbar, que se levantou no teu trabalho, que se levantou às vezes até na tua igreja, nos teus relacionamentos. Essa força maligna, esse poder satânico, existe em Deus uma arma. Se existe em Deus uma arma, então existe essa guerra, porque todos os soldados guerreiros, eles andam armados, eles têm liberação para armas. Não é todo mundo que tem liberação para arma, mas no exército guerreiro existe liberação para armas. Então em Deus, no exército de Deus que somos nós, a igreja do Senhor, amada, ela não é uma dandoquinha, ela não é uma princesinha. A igreja do Senhor é pessoas poderosas, pessoas ousadas, pessoas determinadas, pessoas valentes. Ela não é aquela bonequinha de estimação que às vezes os pais fazem das filhas meninas umas bonequinhas de estimação. Minha princesinha, minha dandoquinha. Então aquela menina fica uma pessoa sem autonomia, fica assim uma pessoa sem... Ou ela se cria uma rebeldia, ela começa a gritar, fazer bagunça para poder os pais entender que para com isso, deixa eu me virar, deixa eu ser gente. Ou então ela fica aquela coisa, sabe, que tudo ela chora, tudo ela... não passa, não tem... Para todo mundo estar servindo ela. Mas a igreja de Jesus, ela não é essa dandoquinha. A igreja de Jesus é um exército poderoso na terra para destruir as obras do inferno. A igreja de Jesus é pessoas autênticas, pessoas determinadas, pessoas que pensam, pessoas que sabem o que está fazendo, pessoas ousadas. É assim que você vai ficar nessa live. Aleluia! Então a Bíblia diz, a primeira coisa que nós precisamos entender é armas. Preste atenção nesse nome, arma. Depois, milícia. Nós precisamos ter milícia. Amém? Depois entender, grava essas palavras, carnais. E depois a palavra destruir e a palavra anular. Então, vamos começando pelo começo. A Bíblia diz, porque as armas da nossa milícia, existe uma arma específica, não é? A arma da nossa milícia. Então, o armamento vem de Deus e está à nossa disposição. Tem um armamento em Deus que está à nossa disposição, né? E esse armamento que está à nossa disposição, ele tem duas funções. A primeira função é a função defensiva. Esse armamento, ele te defende. É um armamento em Deus para destruir as fortalezas, para destruir e anular tudo o projeto do diabo. Então, esse armamento, ele vem de Deus. E esse armamento, ele serve para uma sua defender você. E ele serve para você ofender, destruir, anular, acabar com o poder de Satanás. Acabar
acabar com aquilo que o diabo levantou contra a tua vida, contra a vida da tua família. Por que muitos filhos de Deus estão sofrendo? Porque muitos filhos de Deus estão destruídos. Porque muitos filhos de Deus estão lamentando, chorando, clamando sem resposta. Porque eles não sabem usar as armas. Eles não sabem nem que essas armas existem. E se essas armas existem, eles não sabem como usar nem para se defender, para se colocar na posição de firmeza. Como é que eu me defendo com essas armas? Me estruturando e entendendo quem eu sou, o que eu posso fazer. E aquele que está comigo, eu tenho que entender. A arma me dá o conhecimento de entender quem está comigo. A arma me dá o conhecimento de me fortalecer no Senhor. A arma me dá um alimento para que eu possa ficar forte, para que eu possa ficar resistente a qualquer ataque. Essa é uma das formas da arma funcionar. Ela funciona para dentro e ela funciona para fora. Para fora, ela derruba de verdade, ela destrói, ela não brinca de destruir. A arma que o Senhor está nos dando nessa manhã, ela não brinca de destruir. Ela não é uma armazinha de faz de conta. Ela não é uma arma que não funciona de plástico, de assustar o inimigo. Não, ela vai com tudo para cima dele. E ela derruba tudo que ele está fazendo. Independente da estrutura que ele tenha levantado, independente da firmeza que ele tenha construído, independente do planejamento que ele tenha feito, será tudo anulado, será tudo acabado, será tudo destruído sem poder se mover. Essa arma existe. Mas nós precisamos entender a outra coisa, é a milícia. A milícia, o que é isso? Você precisa estar a antena ligada. Sabe, ninguém pode ficar aquela coisa tá na mão de Deus. Eu entreguei ao Senhor. Eu estou esperando que Deus faça. Deixa eu dizer uma coisa, você precisa aprender a ficar alerta para escutar. Atento para escutar. Primeiro ligar direto com Deus. Para escutar as estratégias do Espírito Santo. O Espírito de Deus tem estratégias. Porque se você pensa, se você imagina na sua cabeça que o diabo trabalha relaxadamente, você está altamente enganado. Você não tem noção como o reino das trevas é organizado. O reino das trevas desorganiza a nossa vida, mas eles em si é organizado. O reino das trevas traz desunião para a nossa vida, mas eles são unidos. Os demônios são unidos. Os demônios não trabalham com confusão entre eles, não. Por isso que nós ordenamos que haja confusão no reino das trevas. Porque eles trabalham em unidade. Porque sem unidade ninguém consegue nada. Eles trabalham em parceria. Eles são mais unidos do que muitas igrejas. Eles são muito mais unidos do que muitas famílias. Eles têm uma equipe montada lá. Os chefão, que são os principados, potestades, as forças malignas, eles trabalham organizados, gente. Você está pensando o quê? Se você não conhece a organização divina, o diabo, Satanás, o Lúcifer conhece. Ele morava no céu. Ele aprendeu muita coisa. Ele foi o anjo caído. Então ele aprendeu tudo, ele aprendeu muita forma e força de vencer. É por isso que ele tem destruído muitas pessoas que não têm conhecimento com a palavra. Muitas pessoas que têm fastio de ouvir a palavra, que não lê a Bíblia, que não ora em outras línguas. Pois se você não faz essas coisas, você não pensa que você vai vencer, porque o trabalho de Deus é organizado e o trabalho do diabo também, gente. São dois reinos com um alvo só. Qual é o alvo deles? Conquistar vidas. Eles dão oferecimentos. Olha, às vezes, nós como cristãos, nós condenamos o oferecimento de uma oferta. Damos as ofertas mais miseráveis que tem para as nossas coisas. Mas o reino das trevas, eles ordenam que caminhonetas caríssimas sejam jogadas no fundo do mar para demônios. Eles cobram das pessoas e recebem oferenda caríssima, até de vidas. Até de sangue.
A oferenda de sangue é a oferenda mais alta que existe. É a vida da pessoa. Então eles fazem tudo revertido, diferente do reino de Deus, mas eles fazem com os mesmos princípios. Com os mesmos princípios. E as pessoas que ele consegue cegar, elas se dão por completo. Coisa que o Espírito Santo tem falado comigo e com você, e tem muitas vezes recebido um não na cara. Tem recebido um freio da nossa parte. Ele fala algo, a gente não entende aquilo, a gente não pensa naquilo, o diabo joga as coisas dele para o povo dele e para o povo de Deus também. Porque muitas vezes o povo dele já está ganho. Às vezes ele já imagina que o povo dele está ganho. Se ele quebrar as forças da igreja, do povo de Deus, não vai ter ninguém para tirar nada dele, não. Não vai ter ninguém para tirar o povo da mão dele se ele contaminar o povo de Deus. Então esse é o momento certo da igreja entender o reino espiritual. Para não ficar, rapaz, se perdendo aí com confusãozinha barata. Que ele mesmo lançou uma lança inflamada, uma seta inflamada. Salmo 91 diz isso. Você recebeu uma instrução de Deus? Se não recebeu, se você ainda não está no grupo dos amigos e amigas do Espírito Santo, você deve correr para lá. Lá nós estamos tendo instruções do Senhor. E a instrução que o Senhor me deu para toda essa semana, 3 vezes, as 3 principais refeições, você levar a sua Bíblia para a mesa e você lê o Salmo 91 em voz alta, antes de comer o pão, antes de tomar o café, antes de tomar o suco, antes de mexer nas coisas. Você vai lá e lê sua Bíblia, meu amigo. É lá, é a tua vitória, é a luz, é o entendimento, é o caminho, é o canto que você tem de vencer, porque senão você vai ser derrotado. Não tem para onde. Não tem para onde. Precisa, ou você obedece às estratégias, ou você entra lá no diabo, facinho. Interessante. O diabo, ele trabalha com estratégia. A coisa é muito bem pensada, muito bem planejada. Ele não é assim, eita, eu vou jogar isso aqui porque ele vai cair. Vou jogar essa casca de banana para ele cair. Não. Ele se organiza. É uma legião organizadíssima. E você vai ver na Bíblia. Se você ler Efésios capítulo 6, olha o revestimento que o Senhor diz. Revestido da couraça da justiça. Para que tanta coisa se não precisava, se ele fosse um inimigo, se ele não estivesse fazendo as palhaçadas dele por lá? Para que tanta coisa? Se você observa aqui Efésios, vamos ver em Efésios você vê o que Deus falou. Olha só o que o Senhor falou. Um homem que conhecia de guerra, um homem que conhecia de estratégia, ele diz, depois de ele falar um monte de coisa, no capítulo 6, versos 10, ele diz, quanto aos mais, irmãos, sede fortes, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Olha para aí. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Se revista de toda a armadura de Deus. Para que essa armadura de Deus todinha me vestir se não tivesse uma quadrilha organizada? Uma quadrilha organizada para destruir. Uma quadrilha organizada para perturbar. Quando o Senhor olhou que viu a quadrilha organizada, ele disse, revista de toda a armadura de Deus, para que você possa ficar firme contra as ciladas do diabo. Então existem ciladas do diabo, irmão. Existem ciladas do diabo, mas você está revestido com toda a armadura de Deus. Você talvez sabe nem que armadura é essa. E tem armadura, Aí eu nunca tinha prestado atenção a isso não. Pois tem a armadura de Deus. E nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Entendeu? De um posicionamento, posicionamento firme, sabendo quem você é. Sabendo o que você tem. Não sendo levado pelos ventos do inferno, pelas palavras do inferno. Tem pessoas que estão ligadas com as coisas da natural, irmão, e está contribuindo. Há pessoas de Deus trabalhando para o diabo. Inconscientemente, com a sua boca, com a sua declaração, com a sua fraqueza, se dando, se entregando. Soldados caindo no caminho. E a Bíblia diz, porque a nossa luta, ela não é contra pessoas, contra carne, contra sangue. A nossa luta é uma luta espiritual. É uma luta contra principados, demônios, contra potestade, contra dominadores desse século, desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, que
está povoando nas regiões celestiais. Existe essa cambada de maligno, de malignidade do diabo, e ele se organiza no plano de ataque. Ele se organiza muito bem organizado. Eles se conversam entre eles. Vai que ele vai destruir uma família. Tá pensando que ele vai destruir uma família que se ama? Tá lá o pai, tá lá a mãe, tá lá os filhos, todo mundo lutando pela mesma causa, todo mundo seguindo a mesma direção, todo mundo com a mesma visão, todo mundo querendo o melhor, entendeu? Todo mundo trabalhando para a mesma situação, para crescer. Chega um plano do diabo, ele marca a família. Então o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é trazer a inimizade, mostrar os defeitos. Ele começa a mostrar os defeitos do marido para a mulher, e ele começa a mostrar os defeitos da mulher para o marido. E isso as mulheres começam a apontar os defeitos do marido, o marido começa a apontar os defeitos das mulheres, e aí começa a entrar uma frieza, porque é coisa do diabo. Morte é fria, sabia? Morte não é quente não, quem está quente é quem está vivo. Começa morrendo com a frieza, isso vai contaminando os filhos vão vendo os pais brigar, e eles ficam sem saber de que lado vai ficar. Então ele tenta proteger o mais fraco. Então ele já entra em desobediência com o pai ou com a mãe, porque ele entra na briga, e ali está o princípio da destruição, porque ele lançou naquela família desunião. Porque na unidade o Senhor ordena a bênção. Quando não tem unidade, não tem bênção. Aí os filhos começam a brigar uns com os outros e ficar revoltados com os outros, e essa revolta vai criando dentro dele uma desestrutura. Eles se sentem sozinhos, eles se sentem pessoas incapazes, eles se sentem machucados porque a raiva da mãe, do marido joga para os filhos, a raiva do pai, da mulher joga para os filhos também. Então eles ficam a caixa dos problemas, a caixa da cobrança. Então ali já está uma pessoa mal na escola, mal na universidade, mal no trabalho, mal na igreja, porque eles têm raízes de amargura, coisas desalicerçadas. Mas isso não começou. Então quando você chega no gabinete médico, ou no escritório de uma advocacia, ou você constrói um pedreiro para construir sua casa, que faz tudo todo, tudo mal feito, como está dentro dele. Porque o nosso serviço é como está dentro de nós. Você trabalha como você está por dentro. Então, se a pessoa está desestruturada por dentro, o trabalho dela não será perfeito. A pessoa precisa estar bem para as coisas ficarem bem. E o diabo sabe disso. Então, ele é o senhor do prejuízo. É o senhor do roubo. Então, o que ele faz? Ele faz um planejamento satânico para destruir alguém. Não é assim. Para ele destruir teu trabalho, ele não vai de um dia para outro. Não, ele vai começando, jogando, sabe? Trabalhando, como queria dizer, as beiradas do prato para poder chegar no que ele quer. Mentiroso. Toda mentira provoca dele. Toda falsidade vem dele. Toda arrogância vem dele. Todo mal-estar vem dele. Então ele escolhe... Ele faz uma programação com cálculos. Ele não tem pressa. Porque ele imagina, quando eu terminar... Você lembra do muro de Jericó, que nós vamos falar sobre ele? O muro de Jericó foi construído. O muro de Jericó não foi assim, aparece o muro. Não. O muro de Jericó foi construído cada momento. Era pedra sobre pedra, cimento, construindo um muro grande. Quando estava construindo o muro, Josué não imaginava que aquele muro era para impedir deles entrar naquilo que Deus tinha dado a ele. Então existem muros que estão sendo construídos para te impedir de você entrar naquilo que você tem por direito. Entendeu? Você nem sabe, mas tem muro sendo construído. Na escalada da noite, quando a gente não ora antes de dormir, é um bom espaço para o diabo trabalhar. É um bom terreno para ele invadir. Então, construir aquele muro, e a Bíblia diz que o muro ficou fortíssimo. A gente vai falar sobre ele. Aquele muro foi feito com uma estratégia maligna. Porque Deus tinha dado aquela terra para os filhos de Israel. E o que foi que o inimigo fez? Juntou uma equipe do rei, da liderança, com todos os seus súbitos. Satanás infiltrou no rei, na liderança maior, que deu autoridade para construir o muro. Quando o muro estava já pronto, que o povo de Deus chegou lá, o muro já estava. O muro foi construído de noite para o dia.
Não foi. Houve um espaço de tempo, mas o muro ficou lá construído. Vocês entendem isso? Agora, deixa eu entender uma coisa para você. O Espírito Santo, aquele morador que mora dentro de você, que muitas vezes você nem se lembra que ele está aí. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Deus na terra que mora com você, ele tem uma estratégia superior, que destrói e que anula. Se ele destrói e ele anula, é porque já está construído, entendeu? E já está ordenado. Ele destrói e ele anula. O Espírito Santo. O problema nosso é que a gente não escuta a estratégia dele. O problema nosso é que a gente se envolve com sentimentos na estratégia do diabo. Naquilo que o diabo fez, a gente se revolta, a gente entra emocionalmente, a gente fica com raiva de pessoas, enfim, contribuímos para que a construção do muro contra nós se fortaleça. Se fortaleça. Mas se eu e você que está aqui na live, pensa comigo, você se levantou hoje já, você já, fora essa live, você já esteve um momento com Deus? Você amanheceu o dia na sua casa, antes de sair da sua cama, já leu sua Bíblia? Já pensou nas estratégias de Deus para você? Você já orou hoje? Você já orou em outras línguas? Você pelo menos acredita que isso é uma arma? Você acredita que a palavra de Deus é uma arma? Você acredita que quando a gente dá uma oferta ao Senhor, você está construindo o seu futuro, impedindo o diabo roubar a sua prosperidade? Você pelo menos acredita nisso? Ou você nem acha que isso é uma coisa que é para ajudar a igreja? Não é para ajudar a igreja, é para ajudar você. Aquilo que a gente dá é aquilo que a gente tem. É aquilo que vai vir para me ajudar. Eu vou ser ajudada com aquilo que eu estou oferecendo. A gente entende isso. Agora vai perguntar a um bruxo, para tu ver se ele não entende. Para tu ver se ele não compreende essas coisas bem direitinho. Eles compreendem. Eles, além de compreender, eles fazem. O reino das trevas, eles trabalham em unidade, em parceria. E as pessoas se curvam diante deles. Vocês entendem? Então, o Espírito Santo, ele tem a direção de destruir isso. Tudo que se levantou contra você, o Espírito Santo tem a direção de destruir. Tudo que se levantou contra você, o Espírito Santo tem o poder de anular a essa organização feita há anos. Há anos. Anos de perseguição, anos. Quando chega até você, quando começa a te atrapalhar, já está enraizado. Mas o Espírito Santo, com a estratégia dele, ele destrói. O muro teve um alicerce. O muro cavou para baixo primeiro, fez um alicerce, depois ele começou a criar seus paredões. E a Bíblia nos mostra, no livro de Josué, eu vou encerrar, sabia? Amanhã a gente começa de novo. Eu tenho outra live daqui a pouco. Então, em Josué, no capítulo 6, e o verso 1 diz, ora, Jericó era o lugar que Deus tinha dado para eles. Talvez seja o seu Jericó. Estava rigorosamente fechada. Quem foi que tinha fechado Jericó? Rigorosamente. Estratégia do diabo. Para quê? Para não deixar o povo de Deus possuir aquilo que era dele. Estava rigorosamente fechado. Ninguém nem saía e nem entrava. Olha a obediência do povo da cidade. Olha a obediência do povo. Nem entrava e nem saía. Ficava todo mundo lá dentro. E tudo trancado. Ninguém viajava. Se fosse janeiro, ninguém ia tirar férias em canto nenhum. Ninguém saía dali. Todo mundo ali trancado. Todo mundo ali. Nem saía e nem entrava. Então disse o Senhor. Aleluia. Disse o Senhor a Josué.
a um homem que escutava Deus. Ele disse: olha, meu filho, eu entreguei Jericó na sua mão. Isso é seu. A saúde, ele está dizendo para você: olha, meu filho, a saúde é sua. A prosperidade é sua. A riqueza é sua. O melhor salário do mundo é seu. A melhor família é a sua. Eu estou entregando nas suas mãos. Tanto Jericó, como toda essa organização maligna e satânica. Você vai destruir isso tudinho. Você vai destruir toda a organização do rei e dos seus valentes. Tudo que foi construído contra você, eu entreguei nas suas mãos. Agora é você que vai resolver. É você que vai tomar um posicionamento. É você que vai fazer a coisa acontecer. Vocês estão sendo abençoados? Então, amanhã, 9h30, você vai descobrir o que é que você e eu temos que fazer para as coisas acontecerem. Faz o seguinte, vai lá no meu YouTube, entendeu? Curte lá, deixa lá a tua mensagem, compartilha essa live depois, vai para lá, amém? Me acompanha, porque eu estou aqui com a única finalidade, irmão, de abençoar a tua vida. O meu único propósito do meu coração é ver você e sua família crescer em paz, em segurança, com a bênção do Senhor. E amanhã a gente está trazendo mais um pouco dessa mensagem, guerra espiritual. E vamos trazer estratégia de guerra para eu e você vencermos e entrarmos na nossa Jericó, naquilo que Deus tem para nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o teu rosto, o rosto dele sobre ti, te dê a paz. Muito obrigado pela tua presença, e a gente pode multiplicar esse número de pessoas. Imagina quantas pessoas vão tomar aquilo que é dela em Cristo Jesus. Amém? Tchau, tchau, e até amanhã.